Olá, queridos, como vão? Esse é o nosso quarto vídeo. Ficamos de falar nessa live nesse vídeo, sobre a social-democracia, que seria o socialismo fabiano. E antes de a gente começar, vamos ler a palavra de Deus lá em Provérbios 20, versículo 22, 12, versículo 24 e Eclesiastes 3, 12 e 13. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo o homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Socialismo fabiano. Pelo Google, meu amigo Google, ele é um movimento político social britânico, encabeçado por quem? Pela Sociedade Fabiana, lá em Londres, em janeiro de 1884. Então, socialismo fabiano surgiu em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido. O que defendia essa sociedade, portanto, o socialismo fabiano? Ele queria que a classe operária se desenvolvesse, crescesse, tendo o controle dos meios de produção, e com isso enfraquecesse o capitalismo que eles julgavam nocivo. Ele defendia uma política diferente da política revolucionária. Ele não queria luta de classes, apesar de ser um movimento baseado no marxismo. Mas por que o nome Fabiano? Aí nós vamos recordar a história, nas guerras púnicas. O líder na guerra, o líder romano, o Fabius Maximus. No caso, em português, aportuguesado fica Fábio Máximo. Ele tinha uma tática gradual, bem organizada de resistência na guerra. Por quê? Ele tinha percebido que no confronto direto, ele não estava conseguindo bons resultados, ele estava perdendo. Então, ele usou uma tática, aqui no latim, o que adia. Ele foi chamado de conctator, no latim, o que adia. Então, ele adiou o tempo, não correu para poder conseguir o que ele queria. Foi fazendo gradualmente cada ação, uma de cada vez. E isso foi deixando o inimigo desgastado, né? Ficar de prontidão, esperando a ação, né? Então fica mais difícil. E esse atrito lento foi a forma com que ele conseguiu, e ele ganhou essa guerra. E a consequência de que ele ganhou esse conflito lá em Cartago, nas guerras púnicas, é que o acesso ao Mediterrâneo, que é o que ele queria, um acesso maior, liberdade para as conquistas. Então isso influenciou muito para o Império do Romano crescer. Então era muito importante para eles ganhar essa guerra. E a sociedade fabiana também é chamada de fabiana por causa da tática, como que ela conseguiu conquistar os objetivos dela. E lá na Inglaterra, ela conseguiu muito bem, porque ela colocava umas medidas socialistas bem disfarçadas. O socialismo, ele não era bem quisto no mundo daquela época, porque ele levava ao comunismo, certo? Pelo menos na maioria dos lugares era assim, foi assim. Então, mas existia muita gente querendo implantar o socialismo.
Então, você chegar já querendo colocar, você ia assustar, né? Então foi devagarinho, devagarinho, eles começaram a colocar essas medidas lá na Câmara. A Sociedade Fabiana já tinha muita gente que tinha sido eleito e, como eles eram muito conhecedores das políticas públicas, eles conseguiram elaborar estratégias eficientíssimas, conseguiram planejar, publicar material, começou a... Eles fundaram uma universidade de economia, então foi preparando pessoas nas universidades, os escritores, os políticos, para estar falando sobre essas políticas e colocando essas políticas lá no parlamento. Tanto que até 1980, a sociedade fabiana, 80% da criação, da promoção, da condução no parlamento, a maioria era políticas sociais fabianas. As políticas britânicas era ditada por essa sociedade, de uma forma bem devagarinho, para não assustar, um de cada vez, tá certo? E eles foram bem sucedidos, foram muito bem sucedidos, porque eles criaram aí um Estado provedor. Quem não gosta do Estado provedor, né? Pois é, cuidava dos pobres e da classe média desde o nascimento até a morte. Dava bastante compensações trabalhistas, né? Nós vivemos lutando por compensações trabalhistas, medicina socializada, né? Médico de graça. E eles perceberam que essas reformas sociais faziam bem, o povo gostava. O povo começou a se acostumar com isso, o Estado provedor para curar suas doenças, tirar suas inquietudes, tudo lá na mão do Estado que cuida, né? Cuida da Covid, a gente fica em casa, na verdade. E a mente das pessoas ficaram bem férteis para a implantação das ideias socialistas. E eles viram que isso funcionava muito bem. Vamos cuidar. E, baseado no método de seguro, como se a gente faz seguro para carro, você faz seguro para acidentes, né? Aí o Estado também resolveu fazer um seguro para as nossas vidas, né? Vamos pegar o seu dinheiro para você ficar bem seguro, para você ser feliz, que o Papai Estado vai cuidar de tudo. E foi fazendo isso com toda a sua bondade, e o povo gostando de ser cuidado. Mas a verdadeira visão fabiana, ela foi explícita no livro Soviético Comunismo, o Comunismo Soviético, que foi lançado em 1935. Os fabianos Sidney e Beatrice Webb. E nesse livro, eles exaltavam a União Soviética de Stalin, glorificando como se fosse o paraíso na Terra. Com as políticas sociais fabianas, sem controle, a Inglaterra ficou destroçada. A economia dela ficou destroçada. E aí chegou a Margaret Thatcher. Fez muito sucesso a Margaret Thatcher. Eu até que nunca entendi de política, eu ouvia falar da Margaret Thatcher, que amenizou os efeitos dessa política socialista fabiana. Nós continuaremos a falar, porque é muito longo, nós temos para falar, porque os tentáculos da sociedade fabiana, ele rodou por muitos lugares, e nós temos muita coisa para falar. Esse estudo vai continuar pelo menos por mais 2 vídeos. Mas nós falamos aqui sobre uma coisa interessante que eu andei pesquisando e achei bom a gente falar hoje. Inglaterra, Reino Unido, Grã-Bretanha. Toda vez que eu ouço esses nomes, eu imagino uma coisa só.
E muita gente cita esses nomes nas notícias, às vezes como uma coisa só. Mas Reino Unido, o que é o Reino Unido? Reino Unido é a união de 4 países. Quem são esses países? A Inglaterra, ao norte da Inglaterra, a Escócia, a oeste, não é no sul, é no oeste, do ladinho, você tem o país de Gales. E tem um terceiro, que é na outra ilha menor, que está do lado esquerdo, do lado direito a Grã-Bretanha, onde tem esses 3 que eu falei, e do lado esquerdo a Irlanda. Só que a Irlanda do Norte, porque a outra se tornou independente e não quis continuar com o Reino Unido. E uma coisa interessante sobre isso é que a Grã-Bretanha, que é Bretagne, por isso que vem britânico, a Grã-Bretanha ela é composta só pelos que estão na ilha da direita, na maior, que é Inglaterra, Escócia e País de Gales. E a Irlanda é separada, não faz parte. Só que os 4 juntos formam o Reino Unido. E como que é o governo disso tudo aí? Existe o parlamentarismo do Reino Unido. A Inglaterra é liderada por esse parlamentarismo, mas as outras 3 têm os governadores locais. A Inglaterra não. Por isso, a capital da Inglaterra, que é Londres, é a mesma capital do Reino Unido. Mas os outros 3 têm as suas próprias capitais. No caso da Escócia, é Edimburgo, em inglês, Escócia é Scotland, tá? Edimburgo. O país de Gales, a capital é Cardiff, não sabia o nome da capital. E a Irlanda do Norte é Belfast. Tem capitais diferentes e Londres é a única que foi premiada para ser a capital tanto da Inglaterra como do Reino Unido. Por isso que a gente confunde, né, essas coisas. Conclusão, olha que legal. As universidades da Irlanda não são britânicas, porque não está na Grã-Bretanha a Irlanda. As universidades de Edimburgo não ficam na Inglaterra, né? Edimburgo é a capital da Escócia. E Londres é a capital de mais de um lugar. É capital do Reino Unido e capital da Inglaterra. Curiosidades que eu estou aprendendo e eu espero que vocês gostem de aprender. Vamos parar por aqui. Já deu quase 13 minutos. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um muito lindo, muito produtivo e cheio de paz. Semana. Deus abençoe. Beijo.